Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor, o canal dos fundos imobiliários. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2024 do fundo SARI 11, é o Santander Renda de Aluguéis. Se você quer saber informações atualizadas do SARI 11, informações importantíssimas, fique conosco que você vai saber as informações do fundo, né? Performance dele, fundo que aí, né, tá há algum tempo numa queda, né, constante de rendimentos, né? Será que vai manter os rendimentos? Será que vai aumentar? Tem muitas novidades aqui dentro do relatório, então não perca, fique conosco até o final do vídeo, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreve aí no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, tá? E eu vou deixar também esse relatório gerencial e o link do nosso grupo do Telegram na descrição desse vídeo, tá? E não deixe de comentar aí nos nossos vídeos, tá bom? A gente vai fazer um sorteio aí, né? Provavelmente um sorteio a cada 15 dias, né? Vai depender do volume, mas a gente vai tentar fazer um sorteio a cada 15 dias de um livro aí para você aprender um pouco mais sobre o mercado financeiro, né? Educação financeira. A gente vai fazer um sorteio aqui para aqueles que comentarem nos nossos vídeos, tá? Fazendo um volume legal de comentários, a gente vai fazer um sorteio e encaminha o livro para sua casa. Bom, vamos lá falar do SARI 11 então. SARI 11, fundo que eu tenho em carteira, né? Inclusive, a gente vai falar sobre o fato relevante do SARI 11. Mas primeiro aqui vamos falar aqui dos objetivos do fundo, que é investir em imóveis comerciais, tá? Basicamente ele tem 2 imóveis comerciais, 2 imóveis logísticos. A gente vai saber a situação de cada um deles aqui no relatório, tá? Bom para você estudar e entender um pouco mais o fundo, que esse fundo que tem desde dezembro de 2019, nasceu um pouquinho antes da pandemia, né? O valor de mercado fechou setembro de 2024 a R$ 40 e esse é um fundo na base 100, tá? Que já está um pouquinho desvalorizado. O valor patrimonial da cota 87,42, então um fundo aí em torno de 60% abaixo do seu valor de mercado, né? Então, o fundo atualmente virou um fundo na base 10, tá? A gente vai falar do relatório do fato relevante aqui e o último anúncio dos proventos só pago no dia 14. Fundo que atualmente está com mais de 34 mil cotistas, né? E a gente vai ver que, se eu não me engano, esse foi o mês que mais caiu a quantidade de cotistas do fundo. A gente vai ver esse gráfico um pouco mais para baixo, tá? E o fundo tem taxa de administração de 1,25% e não cobra taxa de performance, não tem previsão de taxa de performance. Bom, comentários aqui do gestor. Ele comenta primeiro dos 3 imóveis que ele tem, exceto o WT Morumbi, deixa uma página. Próxima página só para falar do WT Morumbi, beleza? E aqui a gente fala aqui, ó, o fundo distribui então 20 centavos por cota, dá um dividend yield anualizado de 6,2%, com base no valor de fechamento da cota de R$ 40, tá? Então o fundo tá aí nesse todo esse valor aí descontado em relação ao mercado, né? E o IFIX também no mês de setembro ó, teve queda, né? Teve queda do IFIX, 2,58 de queda. E ele fala aqui que essa redução do IFIX não apresenta uma redução tão relevante desde 2022, tá? Não, desde 2022 não tem uma queda relevante dessa no IFIX, tá? O fundo já tem operado aí aos 40, próximo aos R$ 40 já há algum tempo, tá? E com essa queda para os 20 centavos de distribuição, achei que o fundo ia chegar até um pouco menos ali, próximo aos R$ 30, mas manteve-se ali nos R$ 40, tá? E aqui o que a gente vê, né? O WT Morumbi então vai ser falado na próxima página. A gente vê no Galpão Santo André que o imóvel foi entregue. O fundo se concentrou em setembro na entrega desse imóvel, né? Receber esse imóvel aí, regularizar as visitas, né? E o fundo, na verdade, tem até intenção, se aparecer um potencial comprador, né, de vender o imóvel, inclusive, tá? Ele fala que inclusive que o aluguel praticado quando ele comprou o imóvel já tinha o inquilino e o aluguel praticado estava bem defasado, né? Então, se alugar, o fundo vai ter um ganho mais relevante em relação ao aluguel de mercado, ou a potencial venda também pode gerar um ganho de capital também interessante, tá? Em relação ao galpão Barueri, fala que está em fase aí de início da troca do piso lá do galpão. E em relação ao Work Bela Cinta, WBC,
encerrada a carência aí dos últimos conjuntos que estavam ali após uma renovação contratual, se eu não me engano, teve uma carência concedida, né? E agora o fundo não tem, o fundo não, o imóvel não está com mais vacância financeira, recebimento dos aluguéis completo a partir do caixa de outubro. E aqui ele fala, né, que o fundo está com oscilações na receita e busca a suavização dos dividendos semestrais, mas não é o que a gente tem visto não, né? O fundo a gente vai ver a queda relevante e gradativa ali do rendimento e o fundo não utilizou como estratégia, né? Aí a gente não pode nem falar a respeito disso, mas como estratégia, o fundo não distribuiu o resultado acumulado, tá? Ultrapassa os 80 centavos por cota, quase 8 milhões de reais. E aqui ele fala que, considerando o cenário atual, a gente vai ver algumas atualizações em relação ao WT Morumbi, eles acreditam que será possível manter o atual patamar de distribuição. O atual patamar de distribuição está em torno de 20 centavos por cota. O fundo fala que vai manter e mesmo assim não é uma promessa de rendimentos, tá? O fundo realmente agora com a vacância do imóvel lá de Santo André, né, reduz a receita novamente, tem uma perspectiva de melhora, a gente vai ver aqui no WT Morumbi, teve diversas rodadas de negociação, ele fala, inclusive já teve as negociações encerradas com a WeWork, ela pagou parte aí, efetuou 50% do saldo devido, né, e houve ali uma tratativa em relação aos aluguéis subsequentes, uma redução, inclusive um desconto, né? Adicional, inclusive, nos aluguéis seguintes, ou seja, a inadimplência do WeWork ainda o beneficiou, né? Porque ainda teve um desconto nos aluguéis, né? Só Brasil mesmo. E ele fala aqui que as duas ações que estavam aí, as duas ações de despejo, né, em relação à ocupação do WeWork, foram suspensas, né? E se persistir, se retornar, na verdade, a inadimplência, aí sim o despejo vai ter um efeito mais rápido pela reincidência, né? E em setembro ele fala que finalizou também a negociação da revisão da Unilever, que ocupa 5 andares, tem uma participação relevante lá na receita. Negociação terá efeito retroativo ao final de 2024 e, em contrapartida, eles alteraram as condições do contrato com o aumento do prazo do aviso prévio. Sobre o portfólio de inquilinos, eles celebraram a renovação também do contrato da Adium, acho que é assim que se fala, né, que ocupa um andar do edifício. Vigência agora vai até 2028 e, como compensação, o aluguel estava acima do valor de mercado e teve, então, uma redução no aluguel aos patamares atuais. Bom, isso aí, na verdade, o fundo está concedendo muitos descontos, né? A gente observou nessas três aí, redução de aluguel, desconto adicional, né? A receita, assim, ela não vai melhorar nunca, né? As empresas aí são grandes empresas, né? São grandes empresas, têm que honrar com seus compromissos. E nas revisionais eles finalizaram então essas questões aí com a WeWork, né, que seria em 2025 já antecipar as revisionadas dos contratos, né, então revisional que foi prejudicial para o fundo, né, concedendo desconto. E no dia 16 de setembro ele divulgou aí a alocação de metade do oitavo andar para o inquilino que ocupava o sétimo andar. Então teve uma expansão, isso vai melhorar, inclusive, né, diminuindo o espaço lá do oitavo andar, pode até melhorar para uma pequena empresa, por exemplo, alugar parte do andar lá, né? Pode ser até mais fácil, mais líquido de arrumar uma empresa para alugar esse espaço agora que está vago, tá? E em relação ao 14º e 15º andares, foi divulgado no primeiro semestre que a competência de agosto encerrou a carência, então vai começar a receber o aluguel integral a partir também de outubro. E na página seguinte, se você quiser conhecer o espaço vago, né, que está lá, clica aqui, que está o link do vídeo, vai te direcionar por um vídeo que vai te mostrar o andar, né? Inclusive esses dois andares aqui, mobiliados, um belo andar ali mobiliado, muito espaço, né, de reuniões, de entretenimento, né, salas de coworking, muito bom mesmo, muito bonito o imóvel, tá? Esse aqui é o mobiliado. E tem outros aqui que estão vazios, né?
tem um espaço amplo, você pode clicar nesse espaço, nesse nome vago, que você vai ter ali um vídeo que é também para poder apresentar um potencial inquilino, né? Aqui tem as prospecções, que a gente já comentou isso aqui nos relatórios passados, né? O quanto é que acrescenta de receita a locação desses andares vagos, o quanto acrescentaria de receita, né? O quanto o fundo também deixa de receber e qual é o custo da vacância nesse andar. Então isso aqui também é interessante saber. E aqui, ó, carteira de ativos, né? Em relação aos ativos, não tiveram modificações percentuais, né? A participação de cada imóvel também na área bruta locável também não alterou. O que alterou foi a receita por inquilino, né? Agora aqui não tem a receita do imóvel lá de Santo André, porque está totalmente vaga, era monoinquilino, não tem mais ninguém lá. E aqui a gente vê que a WeWork, que fez aí a revisional, né, e teve as negociações, tem uma participação relevante dentro ali da receita recebida pelo fundo, então é bom observar isso também. E dentro dos vencimentos dos contratos, ó, 2030 vence parte dos contratos ali, em torno de 25% deles, 2028 vence em torno de 40%, mas agora em 2024, ó, vencia então o lado do imóvel de Santo André, né? E aí já foi entregue. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica agora como é que estão os gráficos da vacância física e financeira. A gente verifica aqui que dentro dos lajes corporativos a vacância financeira ainda é um pouco maior do que a vacância física aqui nas lajes corporativas, indicando que tem alguns descontos e algumas carências ainda em andamento. E no imóvel logístico, né, a gente vê aqui como teve um impacto grande a vacância física aí do imóvel lá de Santo André. Provavelmente vai ter alguma multa ali que vai cobrir um mês ou outro, né? Mas daqui a pouco essa vacância financeira também ela vai ser aqui e no mesmo patamar aqui da vacância física. Aqui é a estrutura dos ativos, então o fundo tem 3 ativos diretos, um agora totalmente vago, que é o Imóvel Santo André, e o WT Morumbi, que é através de um fundo de investimento imobiliário, que inclusive é onde está a maior alavancagem que o fundo tem hoje, né, com a participação dele, que está com a obrigação de pagar o CRI do WT Morumbi de 288 milhões de reais, né, o fundo que é um fundo com mais de 1 bi em ativos, mas essa alavancagem que o fundo tem, né, cai o patrimônio líquido para em torno de 800 milhões de reais, e esse patrimônio líquido vai gradativamente aumentando de acordo com que vai reduzindo as suas obrigações. E aqui é a obrigação que ele tem, né? Aqui está o fluxo estimado de amortizações, como está, né? 2025 prevê 27 milhões, isso vai caindo, então é como se fosse uma tabela price, né? Vai caindo as amortizações. Na verdade, a tabela price é ao contrário, né? Tu paga os juros mais altos primeiros, depois a amortização vai ficar crescente, ela é crescente, né? Então aqui pode ser no sistema francês, inclusive. E aqui, ou outro sistema, né, específico de pagamento ali do CRI, já que ele tem ali uma parte fixa e uma parte variável, né, os juros, né? Então pode ser que seja também um tipo de amortização e pagamento dos encargos também um pouco diferenciado. E aqui a gente verifica que em 2031 que tem maior pagamento aqui, como a gente vê, 148 milhões de reais de previsão. Bom, aqui as informações contábeis, o fundo mantendo ali as receitas conforme observada nos meses anteriores, tá? E o fundo então manteve, inclusive, a mesma distribuição do mês anterior, né? Apesar do resultado ter sido muito maior, mas isso aqui são informações contábeis, não são informações de caixa, tá? Então essas informações aqui são contábeis. Então o resultado contábil foi de 2,3 milhões, mas o fundo distribuiu o caixa de 1,8 milhão de reais, e o que repetindo ele no mês de setembro, que deu 20 centavos por cota de distribuição, tá? Aqui a gente verifica também a queda nos rendimentos, a queda automática também aqui no dividend yield mensal, e né, a média que ele observa o dividend yield anualizado, está agora em 6,2%. E a gente vê como é que foi a queda momentânea aqui e gradativa, momentânea não, né? Queda gradativa dos proventos, chegando a um patamar de 20 centavos, inimaginável em ano passado, por exemplo, né? Chegar a esse patamar.
mas chegou, algumas empresas aí, a vacância realmente aumentou bastante no fundo, e o fundo aí ainda se desdobrando para poder ocupar o fundo, os imóveis do fundo, né, principalmente o WT Morumbi, que tem ali um custo muito maior quando ele está vago, né? Tem um custo ali para o fundo muito elevado. E aqui, dentro aqui do fundo das negociações do mês, o fundo negociou 19 milhões de reais, foi a liquidez mensal no mês de setembro. O fundo tem uma boa liquidez, tá? Não tem uma liquidez ruim, não. A liquidez no média diária foi de R$ 906 mil reais, e a média dos últimos 3 meses está em R$ 878 mil reais de volume médio de negociação diário. E o que eu falei aqui, ó, esse mês foi o mês com a maior queda, maior saída de cotistas do fundo, e a gente não observou uma queda tão grande quanto essa queda de agosto para setembro. Saíram mais de 3 mil cotistas de agosto para setembro. Isso não foi observado em nenhum dos meses desde o início da queda aqui em novembro de 2023. Né? Então, esse mês em particular foi uma queda bem relevante. E aqui é o portfólio do fundo, né? Não mudou nada no portfólio, ainda está IWT Morumbi, o Edifício Work Bela Sintra, os dois de lajes corporativas com as mesmas participações, uma 100% e outra 75%. A vacância que reduziu, a vacância aqui que estava no WT Morumbi agora para setembro, nesse aqui não tem vacância no no Work Bela Sintra. E os imóveis logísticos, são dois, também não modificou nada, somente aí a vacância agora, que está totalmente vago, o imóvel logístico de Santo André, e o Barueri continua ali com a sua ocupação e rende ali um aluguel para o fundo. Né? E a carteira de fundo de investimento imobiliário, DECRI, ainda está aqui, né? O fundo ainda mantém essa carteira, muitos aqui se desvalorizaram bastante, desde que o fundo adquiriu, no caso do Iridium e do CPTS, por exemplo, se desvalorizaram bastante. O fundo tem esses fundos aqui mais de 2 anos, né? Então, esses fundos aqui custavam em torno aí de R$ 100, né? Esse aqui passou para base 10, mas custavam próximos a R$ 100 aí alguns anos atrás, quando o fundo adquiriu, por exemplo. Claro, já aproveitou uma alta do IPCA em 2022, né? Muitos rendimentos obteve, mas agora acaba que não é uma opção de liquidez, porque o fundo, se vender, vai ter um prejuízo um pouco grande aí com o valor de mercado desses fundos da carteira dele. E atualmente o fundo, então, está com essas características aqui, né? São quase 10 milhões de cotas emitidas, e ele é um fundo que passou para a base 10. E a gente vai ver essas informações agora, aqui de primeira mão aqui no Fato Relevante. O Fato Relevante anunciado aí essa semana, e o fundo no último dia 16, foi o último dia que o fundo foi negociado na base 100, e no dia 17 abriu o pregão já desdobrado a cota desdobrada de 1 para 10 cotas. Ou seja, se você tinha uma cota do fundo que custava R$ 40, você vai receber outras 9, vai somar 10 cotas ao valor de R$ 4, tá? Essa é a conta, né? Quem tinha 90 cotas passou a ter 900, e também o preço médio também foi dividido por 10, beleza? Então já está aí sendo negociado na base 10, e o valor de mercado dele está em torno de R$ 3,90. Acho que foi mais ou menos o encerramento hoje no dia 18 de outubro. Beleza? Então é isso aí. Fundo SARI 11, atualizações do SARI 11. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Siga o cotista do fundo, né? Estou aí acompanhando agora como é que vai ser a liquidez do fundo na base 10, se vai manter ali o mesmo patamar. O fundo está sem expectativa, sem perspectiva de aumento de provento, então provavelmente o fundo vai permanecer, bem provável, tá? Que permaneça no mesmo patamar de preço ali, 38, 37, 39, chegando a 40. Agora não, né? Agora é 3,90, 3,80, 3,70. Acho que vai permanecer nesse patamar, que o fundo tem um potencial, tem bons imóveis e um potencial de recuperação aí que a gente espera, né? Mas está demorando para acontecer, beleza? É isso aí. Fiquem com Deus, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.